Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Bem-vinda, bem-vindo ao nosso encontro com a palavra Lâmpada para os meus pés. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O evangelho proposto para este 30º domingo do tempo comum, Lucas capítulo 18, versículos 9 ao 14. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Irmãs e irmãos, elevado na cruz, na extrema humilhação, Jesus nos mostra o caminho da humildade. A elevação na cruz é, por excelência, o protótipo da elevação de Jesus, o servo obediente do Pai, que nos chama a também tomar a nossa cruz e sermos também nós, servas e servos, numa mansidão, numa retidão, numa humildade que supera todo dia, o tempo inteiro, a fragilidade que nos habita, a ilusão que temos conosco mesmos. Estamos já adentrando bem para o final da caminhada do ano litúrgico. Hoje já o 30º domingo e a gente entra agora nos temas últimos, os novíssimos. Aqui, Jesus nos previne para a síntese da nossa vida e da nossa relação com Deus. Jesus contou uma parábola. As parábolas são recursos típicos, característicos de Jesus, do modo de Jesus ensinar, em que ele dirige um ensino e no modo de contar, no conteúdo, no método, nos personagens, os ouvintes que ouvem, nós, hoje no caso, precisamos entrar na história, entrar na parábola. Precisamos criar coragem de nos identificar com os personagens, com o ambiente, com as ações e os gestos de Jesus. Essa parábola propriamente é muito eloquente. Jesus contou essa parábola com um objetivo: para alguns que confiavam na sua própria justiça. A parábola vai dizer: são aquelas pessoas que reduzem a prática religiosa, que transformaram a prática religiosa numa prática de atos de piedade, de devoção, de ritos, sacrifícios, penitências, jejuns e orações, no rigor e numa disciplina tão grande, e que isso, por um erro de compreensão, transformou-se em causa de queda definitiva para os praticadores da religião. A parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Desprezam os outros, transformam a prática religiosa num óculos para olhar para os outros, nem para julgar os outros, mas para condená-los de imediato. Eis o conteúdo da parábola. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu,
o outro cobrador de impostos. Duas mediações, o templo e a oração. No Evangelho de Lucas, quando ele fala dos fariseus, para Lucas, os fariseus são referidos sempre como o protótipo do autêntico pensamento judaico do tempo de Jesus. Ser fariseu é ser um representante autêntico do modo de pensar, da visão e da cosmovisão do judeu comum do tempo de Jesus. O cobrador de impostos, por excelência, é a figura tipo da negação daquilo que o fariseu, protótipo do judeu, do pensamento judaico, representa. O judeu é a máxima expressão da relação com a palavra de Deus e com o templo, com a sinagoga e com o santuário em Jerusalém. E com as práticas de piedade que a sinagoga e o templo de Jerusalém lhes davam. O cobrador de impostos representa a cultura pagã, a opressão política, a opressão militar, a opressão econômica, a opressão cultural, a opressão social que impunha sobre os territórios ocupados, apesar da liberdade religiosa, impunha um pesado fardo de dominação do Império Romano sobre os territórios ocupados. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo. Rezava assim em seu íntimo. Prática externa, rezar, sentido interno, no íntimo. Ó Deus, eu te agradeço. Até aí tudo bem. Mas agora começa o problema. Porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Deus não é o centro da relação do fariseu. O próximo é desprezado e ele mesmo se tornou o centro do diálogo. Ele fala com Deus quase que para obrigar Deus a olhar para ele e reconhecê-lo como virtuoso. Cuidado! Tem muitos de nós que dizemos assim, tem gente que pensa assim, que é humilde porque diz assim o tempo inteiro, olha, quando eu rezo, eu não peço nada, eu só agradeço, só agradeço, só agradeço. E acha que isso é formidável, que é uma pessoa extremamente despojada, porque só agradece. Eis o típico que só agradece. Ó Deus, eu te agradeço. E aí vem a lista dos agradecimentos, que é uma tragédia. Os fariseus, símbolos daqueles que fazem das certezas das práticas religiosas e devocionais base para um juízo sobre Deus e um juízo sobre todo mundo. Não esperam nada de Deus. Ao contrário, Deus é que lhes deve reconhecimento e atenção. Não há abertura para a graça de Deus, não há abertura para Deus, na verdade, nem para a graça de Deus. E ele continua no versículo 12, a lista das virtudes. Depois de falar das características horrorosas do irmão, o cobrador de impostos, ele diz sobre si, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de toda a minha renda. 2 práticas que não representam necessariamente um bom cristão. O jejum e o dízimo. Por si mesmos não dizem nada. Se não forem acompanhados de um sentido de profunda humildade, mansidão, docilidade e entrega ao Senhor, jejum e dízimo não dizem nada. Versículo 13, o cobrador de impostos, porém, ficou à distância. Na verdade, ele nem podia entrar no templo e nem na sinagoga. À distância. Quiçá, do lado de fora, às vezes, como certas pessoas que chegam na porta da igreja, põe a mão assim, encosta a cabeça na porta e reza e nem entra. Porque não
não sentem que serão bem acolhidos ali. Nem se atrevia a levantar os olhos para o céu. Não há motivo de orgulho para erguer o queixo, o olho. Batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Uma verdade tão cruel, uma confissão tão dura sobre si mesmo, uma confissão que de tão sincera e honesta o abre para uma realidade maior, para Deus e para a graça de Deus. Esta é que é uma religião autêntica. Poderíamos dizer, esse pecador pode ser que ele nunca tenha dado dízimo e nunca tenha feito jejum nenhum dia na vida, mas carrega consigo uma consciência de profunda retidão na relação com o Senhor. O dízimo e o jejum são, sim, grandes instrumentos para a edificação do cristão, se servem não para mortificar o que não presta somente, mas para vivificar o homem, a mulher, a carne, o corpo, a alma, o espírito, para a abertura a Deus. Se não são expressão de abertura para Deus e para o próximo. Não adianta ser aberto ao transcendente se não é aberto ao próximo. Uma religião que só enxerga o Deus poderoso lá e não vê nada no irmão, caduca. Jesus diz na sentença final: eu vos digo, este último voltou para casa justificado. Quer dizer, acertado com Deus, o outro não. Onde está o erro do fariseu? Não entender e não proclamar: o que vivo não é por mim, mas por pura graça de Deus. O apóstolo Paulo repetiu isso muito nos seus textos. Deus que cuida de mim, me abre a graça de cuidar do meu irmão em situação de pecado. Qual o caminho? Pode jejuar, pode praticar o dízimo, mas tem que ser acompanhado de muita humildade, de gratidão a Deus, de solidariedade para com o próximo em situação de pecado, ser para o outro o que para mim o Senhor foi na minha realidade de pecado. Aí sim eu me torno pura gratidão e louvor a Deus e fraternidade e comunhão com o próximo. Eis a religião que agrada ao Senhor. Boa semana.